Nós vamos assim com calma, explicando passo a passo, e nós vamos tratar de algo muito importante, né? Sobre a fé completa, emuná, shelemá, e o antídoto para a idolatria. Então nós vamos observar pessoas, por exemplo, como Nabucodonosor, que declarou que o Eterno é o Deus, nas palavras dele, o Deus dos deuses, que o Eterno é o Todo-Poderoso, né? Ou Balaão, que diz que o Eterno é o Deus dele, ele chamou o Eterno de meu Deus. Será que essas pessoas, elas realmente estavam conectadas com o Eterno da maneira correta? Será que existia idolatria nelas? Será que uma pessoa que diz que acredita em Deus, ela pode ser idólatra? Será que uma pessoa que diz, mesmo que ela diga que o Eterno é um, que o Eterno, né, é o Deus verdadeiro, mas a maneira como ela se relaciona com o Eterno, a maneira como ela pensa, ainda assim pode haver no pensamento dela algum tipo de idolatria? Gente, vamos tratar desse assunto, analisar de maneira detalhada, específica. Por quê? Porque isso é importante. É importante para todos que saíram de uma religião com muita mistura. Então, todos nós que nos libertamos de todas essas misturas, querendo ou não, é preciso que haja uma limpeza, uma purificação. Porque não basta entender que os conceitos sobre Messias, sobre Deus, que a pessoa tinha antes, não só estavam errados, mas, além disso, a maneira como deve-se se relacionar com o Eterno, a maneira como deve tratar as coisas relacionadas às coisas espirituais, também precisam ser mudadas de uma maneira essencial, na fonte. E isso nós vamos tentar trabalhar nesse vídeo. Como a gente, neste shiur, como a gente captar a fé plena e como a gente se livrar de qualquer tipo de contaminação, no sentido de conceitos errados que havia no passado. Então, qual seria o antídoto para a idolatria, por mais sutil que ela seja? Vamos analisar isso. Então, primeiro, eu queria ler de novo com vocês, a gente leu na semana passada, mas eu quero ler de novo alguns textos para que a gente possa, com essa base, entrar agora, analisar um pouco sobre Nabucodonosor, a maneira como ele lidou com o Eterno, Balaão, e a gente entender como a idolatria estava de maneira tão sutil, mesmo quando eles exaltaram o Eterno. Então nós vamos observar isso, é muito sutil, mas é importante a gente identificar isso para que cada um possa fazer uma autoavaliação e realmente buscar dentro de si se não só os seus conceitos mudaram através, né, do contato com o judaísmo, mas se realmente houve uma mudança estrutural, essencial. Se realmente você hoje se relaciona com o Eterno de uma maneira correta, segundo a Torá, segundo o judaísmo. Então vamos ler Devarim, Deuteronômio 4:39. E diz assim: Vaiadata ayom, va'ashevotá el levavecha. Entenda hoje e leve isso ao seu coração,
que Hashem hu ha-Eloquim. Hashem, ele é o Eloquim. Então vamos entender o porquê está dizendo dessa forma. Bashamayim, Mimaal, Ve'al haaretz mitachat. Os céus acima, a terra abaixo, todo lugar. En od, não existe outro. O nome Eloquim, eu explico, mas às vezes tem pessoas novas, nós não pronunciamos corretamente com o som do rei, ou seja, como se fosse um R bem suave. A gente coloca o K para não pronunciar esses nomes que se referem ao Eterno, que só podem ser pronunciados de maneira correta ou nas rezas, ou quando citado um versículo de maneira completa. Aqui eu preferi, mesmo citando o versículo, usar a forma um pouco modificada, por respeito a esses nomes. Então, o nome Eloquim, primeiro nós sabemos que representa o atributo da justiça. Mas além disso, ele significa que o Eterno, ele é o Senhor de todo o poder, de todas as forças. Agora observe que esse nome é compartilhado. Há seres que habitam nos mundos superiores, há seres espirituais e também é compartilhado a pessoas. Quem recebeu esse nome dentre o povo judeu? Os juízes. Eles receberam esse nome. Você vai encontrar na Torá um texto onde os juízes são chamados de Elohim. Aí nós podemos falar Elohim porque nós não estamos nos dirigindo ao Eterno. Esse termo é usado também para, como se diz, os deuses que as nações adoram, ou seja, cometem idolatria. Então também esse nome é chamado para esses deuses. E também é usado por os anjos e ministros espirituais. Porém, é muito interessante isso, porque foi permitido ser compartilhado, esse nome está na Torá e no Tanar, para mostrar algo que é muito profundo. O Eterno, bendito seja Ele é o Senhor de todas as forças. Não existe nenhum ser comparável a Ele. É um pensamento idólatra achar que existe alguma força que possa se comparar a Ele, que possa lutar contra Ele. É um pensamento idólatra achar que existe um ser, tipo um filho que Ele gerou, que tem uma semelhança dele, que tem a natureza dele. Isso é um pensamento idólatra, isso é um pensamento dos pagãos, dos filhos dos deuses. Então, o Eterno, bendito seja Ele, o Todo-Poderoso, Ele é o único, ilimitado. E todas as criaturas e tudo que Ele criou é limitado. E tudo que Ele criou e todas as criaturas recebe, não só uma vez, recebe constantemente a força vital para continuar existindo. Não só foram criadas, mas para continuar existindo. E mais do que isso, o Eterno, bendito seja Ele, supervisiona tudo. E com a sua justiça e benevolência, Ele controla todas as coisas. Todos os seres, sejam da Kedushá, da pureza do bem, ou da Tumá, do mal, seres malignos, todos eles só continuam existindo porque o Eterno permite. O Eterno tem o controle absoluto de tudo. E todos os seres que têm algum tipo de poder, o poder é limitado pelo Eterno. Eles vão existir pelo tempo que o Eterno também determinar. Então, esse é um pensamento correto. Agora, se você pensar, existe uma força do mal lutando contra o Eterno, então, isso é um pensamento idólatra. Existe um tipo de ser, ou é possível o Eterno se dividir em 2, 3, 4, é um pensamento idólatra. Existe um Filho de Deus que foi gerado por Ele, que tem a natureza dele, um pensamento idólatra. Qualquer tipo de pensamento
que você atribui a um ser criado um tipo de comparação com o eterno, é um tipo de idolatria. Muito bem. Agora nós vamos entrar numa outra, lembrar outra coisa que nós falamos, que está em 1 Crônicas 29, 11, começa no meio do 11 até o 13, e vamos ler. Diz assim: Lecha Hashem amamlacha. A ti, Hashem, o reino, a realeza. Ve'amid nascer lechol lerosh. E a soberania sobre todos os líderes, sobre todos os cabeças, sobre todos os poderes. Você falar assim, olha, tem um anjo que tem um poder muito grande. Na verdade, o que ele tem é um poder limitado. É grande na dimensão que você está percebendo, porém, quem deu e quem limitou esse poder foi o Eterno. Você pode dizer, olha, tem forças do mal com um poder muito grande. Na verdade, o que essas forças do mal têm é um poder para agir dentro de um propósito divino e limitado pelo Eterno, pelo tempo que o Eterno determinar. Então, só o Eterno é grande, só o Eterno é todo-poderoso. E qualquer pensamento contrário é um pensamento idólatra. Muito bem. Então, vamos continuar. Vê a Osher, vê a Kavod, Mirfanecha. A riqueza, a honra está diante dele. Ele levanta, ele abaixa, ele cria, ele dá poder, ele tira poder, ele faz alguém grande, ele faz alguém pequeno. Ele está no controle de tudo, tudo, absolutamente tudo. Muito bem. O Veiadecha, Cor, o Gevurá. Na sua mão está o poder e a força. O Veiadecha, Legadel, o Lechazek, Lakol. E na sua mão o engrandecer e o fortalecer a todos. Ah, aquela pessoa é grande ou aquela pessoa é pequena. O Eterno tem o controle de tudo. Exercendo a justiça dele, exercendo a benevolência dele, exercendo a supervisão dele, ele controla tudo. Então, nós que somos verdadeiramente monoteístas, nós não podemos ter um pensamento diferente disso. E se havia na mente de qualquer um esses pensamentos que eu estou expondo são pensamentos idólatras, você tem que corrigir. Então, o Eterno criou todas as coisas. O Eterno controla todas as coisas. Não existe nenhum adversário do Eterno. Se existem as forças do mal, existe um propósito. Até o tempo que o Eterno determinar. Só vai permanecer quem estiver fazendo a vontade do Eterno. Quando não existir mais função para o mal deixa de existir. Enquanto existe função para o mal existe. No mundo vindouro não vai existir o mal da forma que ele se manifesta nesse tempo. Então, quem está no controle? O Eterno. Ele controla, ele é o Todo-Poderoso. Esse é o significado do nome Elohim. E por isso que diz, a gente leu, Hashem Hu Ha-Elohim. Ele é a fonte de todo o poder, de todos os, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de todas as forças. Muito bem. Continuando. Ve'ata Elokeinu Modim Anach Nulach. E agora, nosso Deus, nós agradecemos a Ti. Agradecemos ao Eterno. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que Ele é que está agindo em todas as coisas. Nós não vamos nem colocar a culpa em todo mundo pelos nossos problemas, nós vamos resolver eles no nosso relacionamento com o Eterno. Embora muitas vezes temos que tomar providências no mundo físico, no mundo da ação, mas dentro de nós vamos entender que tudo que acontece conosco é algo para nós aprendermos e nós vamos resolver isso primeiro com o Eterno. E todas as coisas boas nós vamos agradecer primeiro também ao Eterno. Então nós vamos agradecer
a tudo que acontece conosco, ao eterno. Se está acontecendo uma dificuldade, existe um propósito, existe uma lição, existe uma correção. Embora nós podemos tomar algumas providências no mundo da ação, mas dentro de nós vamos entender que existe algo para nós aprendermos e nós vamos agradecer o eterno. Por quê? Porque existe um conceito fundamental. O objetivo do eterno, o objetivo maior é nos fazer o bem. O eterno nos criou para nos fazer o bem, para nos doar coisas boas. Então, mesmo quando nós passamos dificuldades, o objetivo dessa dificuldade é trazer algum tipo de correção para que nós venhamos estar capacitados para receber o bem. Então, esse é o objetivo fundamental. E por isso, quando a pessoa capta, não só porque alguém disse a ela, mas quando ela capta essa percepção, essa consciência de agradecer o eterno por tudo, ela chegou a um nível espiritual elevado, porque ela está realmente compreendendo que o eterno, ele supervisiona tudo, nada acontece por acaso, mesmo que nós não venhamos a entender. Muito bem. Leshem tiv artecha, ou seja, para o nome do teu esplendor. Então, finalizando aqui, só mais 2 textos para a gente entrar na questão da como a idolatria ela age de maneira sutil nas pessoas e o antídoto disso, mas antes nós vamos ler mais 2 textos, porque a solução, eu já tenho falado, vocês já sabem, mas vamos lembrar, porque quando a gente lê, isso tem um efeito não só na nossa capacidade de falar, eu entendi, mas de absorver isso, que está num texto em Eshaiá 42, 21, e diz: o Eterno se compraz, por amor à sua própria justiça, em engrandecer a Torá. E nós vamos observar que qualquer pessoa que queira seguir o Eterno e não esteja aberta para captar a Torá, que é a própria instrução do Eterno, e mesmo antes da Torá ter sido dada no Sinai, através de Moshe, ao povo judeu, a Torá já era captada desde Abraão Avinu. Então, todo aquele que busca o Eterno, todo aquele realmente que quer se conectar da maneira correta com o Eterno, e agora nós temos a Torá que já foi dada, nós temos os nossos sábios, nossos rabinos que nos ensinam, que nos trazem o sentido mais exato de como nós vamos colocar em prática a Torá. Então, a Torá é, na verdade, o grande antídoto contra a idolatria. Se nós estudarmos a Torá, se nós servirmos o Eterno segundo a Torá, então nós não vamos cair em nenhum tipo, ras vechalom, de idolatria. Muito bem. Agora, uma pessoa poderia se conectar com o Eterno, mas desviando seus ouvidos da Torá, por conta própria, espontaneamente, criando suas doutrinas. Seria isso possível? Em Mishlei, Provérbios 28, 9 diz: quem desvia seu ouvido do ensino da Torá, até sua prece é considerada abominável. Então, uma pessoa que nega a Torá, que se desvia da Torá, até sua prece, sua reza, sua oração, a sua conexão, o seu contato vai tornar-se mais cedo ou mais tarde uma coisa abominável. Vai entrar o vírus da idolatria e ele vai se relacionar de uma maneira errada, de uma maneira que não é correta e vai, no final, para um caminho muito ruim. Então, a Torá é que vai nos preservar. Se você quer criar um caminho independente, um caminho
segundo as suas limitações, Haz Veshalom, você vai por um caminho que é o caminho errado, onde muitas pessoas se desviaram. Você não vai fazer isso, você vai seguir a Torá, seja um judeu, como judeu, ou que nasceu como judeu, ou convertido, que segue a Torá como todo, ou como Bnei Noach, tendo a guarda, pelo menos, das Sheva Mitzvot Bnei Noach. Pelo menos essas mitzvot, para que a pessoa possa estar conectada com o Eterno, incluído nela ele não ser idólatra. Né? Esse tema se aplica para todos, porque é algo fundamental, é algo essencial. Muito bem. Agora nós vamos tratar desse assunto e nós vamos ver uma situação muito interessante. Né? Existe um relato no Tanar sobre o Eterno ter falado ter vindo, né? É assim que está escrito, a Avimelech, a Labão, e a Bilã, a Balaão. Então, a pergunta, e especialmente o caso de Balaão, porque ele afirma que o Eterno é o Deus dele. É interessante isso. E a gente sabe que ele, na verdade, agia de uma maneira perversa e ele morreu como Urachá. Ele foi condenado à morte. A gente vai ler tudo isso mais tarde. Agora, aqui existe um primeiro ponto sobre Bilã que a gente vai observar o caráter dele, né? Ou seja, o fato de que, mesmo ele tendo captado algo sobre o Eterno, né? Mesmo ele tendo feito algum tipo de conexão com o Eterno, ele acabou perecendo como um perverso, um Orachá. E isso é uma coisa muito grave, porque não é só alguém pode até dizer, eu tenho uma conexão com o Eterno. Bilã também tinha uma conexão com o Eterno. A gente tem um caso até mais claro que nós vamos analisar, Nabucodonosor. O Eterno corrigiu ele teve um sonho que é uma profecia que foi interpretada por Daniel. Então existe uma profecia que veio através de um sonho de Nabucodonosor. Ele morreu como um perverso, como um Orachá. Ele teve algum contato e alguma conexão com o Eterno, mas isso não assegurou a ele se tornar um tzadik. E aí nós entramos num outro ponto, gente, importantíssimo. O que Hashem ensinou na Torá, está muito claro no judaísmo, é que não basta você criar conceitos abstratos, filosóficos, só no nível do pensamento e do raciocínio. Isso não funciona no relacionamento com o Todo-Poderoso. É preciso você agir segundo a vontade dele através das mitzvot. Se você não tem essa vontade, não tem esse esforço, Haz Veshalom, mas você pode estar entre esses 70% que não vai permanecer. Que não seja isso, não aconteça com você. Mas se o seu relacionamento com o Eterno se baseia só numa questão de filosofias, raciocínios e coisas apenas ao nível mental, sem nenhum tipo de prática, sem nenhum tipo de atitude real, então você está tentando fazer um contato com o Eterno, até com conceitos que são conceitos não da religião antiga, mas a forma é antiga. A forma não é a forma correta. A forma correta é se adequar à Torá, a se adequar às mitzvot da Torá. Seja o Bnei Noach, com as Sheva mitzvot Bnei Noach, o judeu seja nascido ou convertido com toda a Torá. Então, é preciso adequar a sua vida a isso. A cada momento, a cada parte do dia,
obedecendo e fazendo as coisas segundo foi instruído pelo Eterno na Torá e que é explicada pelos nossos sábios, para que a gente faça da maneira correta. Isso essas pessoas não fizeram. E nós vamos observar que, pelo fato de elas não terem a Torá, que é o antídoto do Yetzer Hará, então o Yetzer Hará nelas prevaleceu, mesmo que elas tivessem estabelecido algum tipo de contato e conexão com o Eterno. Mas pelo fato de que elas não tinham a Torá, não estudavam a Torá, não entendiam a Torá, não queriam estudar a Torá, então o Yetzer Hará delas prevaleceu. E elas morreram como perversos, como Erechaim. Então vamos ver agora o caso de Bilã. Diz assim: os homens de Moab levantaram-se, vieram a Balac e disseram: Bilã recusou vir conosco. E Balac tornou a enviar ministros, mais numerosos e mais honrados do que aqueles. Foram a Bilã e disseram-lhe: assim falou Balac, ben Tzipor, rogo-te, não deixes de vir a mim, porque te honrarei muitíssimo, e tudo o que me disseres farei. Vem, rogo-te, amaldiçoa para mim a esse povo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: eu vou dar muito mais dinheiro do que eu prometi da primeira vez. Eu vou dar muito mais, vou dar mais recursos para você. O ganho vai ser maior, o prêmio é maior. Que era o interesse, obviamente, era o interesse de Bilã. Como eu falei para vocês, ele tem alguma conexão com o Eterno, mas ele não tem Torá. Então, essa conexão que ele tem, tudo que ele tem, seja espiritual, seja físico, pelo fato do Yetzer Hará prevalecer, ele vai usar isso para um benefício puramente pessoal dele. E nós vamos observar isso agora de maneira muito clara. Vamos entender isso. Porque existe um fator aqui que você fala assim: mas o Eterno falou para Bilã da segunda vez que ele poderia ir. E por que mandou um anjo para matá-lo? Se você não entendeu o porquê, o que aconteceu, né, o que está realmente inserido, você não entende por que isso. Muito bem, vamos continuar a entender o que aconteceu com Bilã. E Bilã respondeu dizendo aos servos de Balac: ainda que Balac me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia infringir o dito do Eterno, o meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Olha, parece uma coisa bonita, né? Está dizendo que, mesmo que Balac desse a casa dele cheia de ouro, na verdade, os sábios nos ensinam que ele está insinuando que é isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele quer mais do que está sendo enviado para ele. Mas, a princípio, parece algo que, né, ele fala bonito: meu Deus, eu não vou fazer algo diferente do que o meu Deus, né, me disser. Mas, no fundo, não. Ali tem o Yetzer Hará agindo nele, ele não tem Torá. Agora, vamos observar algo mais claro ainda. Muito bem. E agora, no versículo 19, ficai aqui, rogo-vos, também esta noite. E saberei, então, o que mais o Eterno vai tornar a falar comigo, se o Eterno vai adicionar algo. Né? Esse é o sentido que ele falou. Muito bem. E a palavra, aqui na tradução diz a palavra de Deus, mas na verdade no original falou: e veio Elohim, como eu expliquei para vocês, a Bilã. Muito bem. E disse-lhe: se os homens vieram para te chamar, levanta-te e vai com eles. Mas somente a coisa que eu te disser, isso farás. Muito bem. O que Bilã deveria ter feito? Deveria ter acordado, chamado os mensageiros de Balac e dito: olha, eu vou com vocês, mas o que o Eterno disse para mim é que eu só devo falar o que ele mandar. Mas ele fez isso?
Não. O que ele fez? E Bilã levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e foi com os senhores de Moabe. O que ele fez, gente? Ele difamou o Eterno. Porque o que os ministros de Balaque pensaram? Eles chegaram até Bilã, ofereceram mais dinheiro, mais recursos. Bilã insinuou que o prêmio ainda era um pouco maior do que isso, era toda a casa de Balaque, de ouro. Balaque conseguisse mais depois. Mas agora Bilã faz algo muito sutil. Ele falou que iria buscar a instrução do Eterno. No dia seguinte ele acorda e sai sem explicar nada. O que eles pensariam? Logicamente, eles pensariam que o Eterno havia então permitido que Bilã amaldiçoasse o povo judeu. Ou seja, Bilã cometeu ele difamou o nome do Eterno. Difamou o Eterno. E por isso foi enviado o anjo para matá-lo. Se não fosse a jumenta dele, ele teria sido morto naquele momento. Porque ele difamou o Eterno. Ele passou a impressão que o Eterno havia permitido ele amaldiçoar o povo judeu. Muito bem. E a ira de Deus acendeu-se porque ele ia. E um anjo do Eterno pôs a caminho para impedi-lo. Ele fica com temor depois, a gente vai observar isso mais na frente, no 36, quando ele encontra Balaque. Ele fica temendo para não fazer a mesma coisa. Ele entende o erro que ele cometeu. Porque no 36 diz, quando Balaque ouviu que Bilã tinha chegado, saiu ao seu encontro na cidade de Moabe, que está junto à fronteira de Arnon, na extremidade desta. E Balaque disse a Bilã, de certo, mandei chamar-te. Por que não vieste? Acaso, em verdade, eu não posso honrar-te? E Bilã disse a Balaque, eis que vim a ti, acaso agora poderei falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Aqui ele ficou com medo. Ficou com medo. Então, quando ele encontra Balaque, agora, diferente do que ele fez, quando acordou de manhã, não falou nada para os ministros, deu a entender que poderia amaldiçoar para ganhar o dinheiro, para ganhar o prêmio dele, aqui ele ficou com medo e disse a Balaque, não vai ser assim. Eu vou falar aquilo que o Eterno colocar na minha boca. A gente sabe que ele acaba trazendo as bênçãos, o Eterno transforma, muda, né, a maldição em bênção. Quando ele vai falar maldição, ele acaba falando bênção para Israel, né? E traz, isso está registrado na Torá, né? Mas isso não livra da condenação, né? Ele é condenado à morte pelo próprio Eterno, e o povo, quando entra então para guerrear contra os midianitas, mata ele à espada. E é muito interessante isso, porque tem uma lição sobre isso, né? E nós vamos trazer isso depois, mas tem uma lição sobre isso, porque representa um pouco a questão, a gente faz uma associação a Edom, porque Yitzhak disse a Esav, a Edom, que ele iria conquistar pela espada. E assim, Edom começou a conquistar pela espada. Mas no final, quando Edom se transforma numa religião, num poder religioso, ele transforma essa espada numa espada de palavras. E através dessa espada de palavras, ele começa a enganar de uma maneira muito forte. E atingir o povo judeu com essa espada de palavras. Uma palavra que não é uma palavra verdadeira. E aí o que acontece com Bilã? Bilã tentou usar a mesma arma, né? Ele tentou usar a palavra contra Israel. E, na verdade, o que Israel tem realmente de forte é a verdadeira palavra do Eterno. A palavra do Eterno verdadeira é a Torá, não é mais nada do que isso. E essa palavra está com o povo judeu. Nós temos a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é a Torá. Mas Edom quis usar também a palavra como uma espada, mas com engano. E no final, assim como Bilã,
receberá, através da guerra de Gog e Magog, um golpe, né? Um golpe físico, né? Uma derrota física e uma derrota também de maneira clara, porque vai prevalecer a Torá, a verdadeira palavra do Eterno. E não vai mais existir nenhum tipo de concepção que foi propagada por Edom. Em um momento vai desaparecer tudo isso e vai permanecer a palavra que o Eterno concedeu a Moshe, através de Moshe ao povo judeu, e chegou até os nossos dias, que é a palavra que está na Torá. Muito bem. Agora, gente, nós vamos analisar o caso de Nebuchadnezzar. E aqui tem um exemplo claro. Quando uma pessoa ela não se libertou profundamente dos conceitos idólatras, ela não compreende aquilo que eu falei para vocês sobre o Eterno, mas ela tem conceitos que são conceitos idólatras, mesmo que ela tenha uma experiência com o Eterno, mesmo que ela entre em contato com algo, com um escrito, com um conceito que é um conceito correto, ela vai distorcer, ela vai interpretar errado, porque a mente dela não está limpa através da Torá, através do estudo da Torá, através dos conceitos da Torá. Então vamos observar algo, agora eu digo a vocês, extremamente importante, gente. Preste muito bem atenção, porque nós vamos observar aqui Nabucodonosor vendo um milagre, um nes, né? Ele interpretar isso de maneira sutilmente idólatra. E o que acontece quando ele faz isso? Quando Nabucodonosor teve aquele sonho, né, de uma pessoa, parte de ouro, prata, bronze, ferro, né, e Daniel interpretou e mostrou que eram reinos, enfim. Nabucodonosor ficou muito impressionado, né? O sonho foi ele que teve, o próprio Nabucodonosor. E o que é que ele faz? Observe aqui no 2,46. Ante esta revelação, o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto em terra, reverenciando Daniel. Ele quis adorar Daniel. Mandou-lhes oferendas e incenso para exaltá-lo. Veja que coisa confusa, mas vocês vão entender um pouco mais tarde. Ele mandou-lhes oferendas e incenso para exaltá-lo. O rei falou a Daniel dizendo: reconheço que em verdade teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador dos segredos, visto que fostes capaz de desvendar esse segredo. Que coisa interessante, gente. Ele reconhece que o Deus de Daniel, o Eterno, é o Deus dos deuses. Mas ele, ao mesmo tempo, está oferecendo a Daniel uma reverência como se fosse uma entidade, uma divindade. Então, de onde vem esse pensamento idólatra? Uma pessoa que não tem Torá, ela não consegue compreender esses conceitos que eu disse para vocês, sobre que o Eterno supervisiona tudo, que é o Todo-Poderoso. Elas podem até captar que Deus é o Criador, que Deus é maior do que todos os deuses, mas elas não conseguem se conectar diretamente com o Eterno. Elas têm uma certa visão de que o mundo está entregue. Então existem forças espirituais, até que são menores do que o Eterno, mas que elas precisam dessas forças, ou para conceder a elas o que elas querem, riqueza, proteção, poder, ou para que através delas elas se conectem com o Eterno. Para elas o Eterno é muito grande, ninguém pode chegar diretamente para o Eterno. Precisa dos intermediários, ou para conectá-las ao Eterno, ou para que através desses intermediários elas venham a conseguir riquezas, a conseguir a salvação, a conseguir saúde, enfim. Elas não conseguem entender que é a vontade do Eterno. O Eterno criou cada pessoa e ele se comunica e ele supervisiona a vida de todos e de todas as pessoas e de tudo. Ele é o Todo-Poderoso.
A capacidade dele é além da nossa imaginação. E ele pode supervisionar cada planta, muito menos, muito mais uma pessoa. Cada pássaro, cada planta, cada pequeno animal, tudo está de acordo com uma ordem divina. Mas a pessoa, quando tem uma mente idólatra, ela não entende isso. Ela acha que ela precisa dessas entidades. Então, embora Nabucodonosor reconhece que o Eterno é o Deus mais poderoso, embora ele reconheça que é o Deus dos deuses, ele está aí oferecendo já para Daniel um tipo de adoração. Então, observe a mente idólatra, mas não é só isso. Vamos observar outro fato aqui, muito, mas muito claro. Em Daniel 3:24, porque o que acontece? Ele resolve então fazer uma estátua desse sonho que ele teve, Daniel interpretou. E como foi dito por Daniel, a cabeça de ouro era a Babilônia, são 4 reinos. Então, ele resolveu fazer uma estátua e ordenar que todos os povos têm que se prostrar, dos quais ele tem domínio, a essa estátua. Em determinadas horas do dia, ele criou uma nova religião, baseado num sonho que foi interpretado por Daniel. Mas aí, Sadrach, Meshach e Abednego não se prostraram. Então, pela ordem de Nabucodonosor, eles foram lançados na fornalha de fogo. Nós sabemos da história. Todo mundo já, pelo menos eu acredito que todo mundo já leu essa história. Só que eles não queimam. E Nabucodonosor observa que ele mandou 3 pessoas, mas tem 4 pessoas. Agora observe aqui, é impressionante, um conceito idólatra que surge aqui de maneira muito clara, e nós vamos ver que ele vai ser corrigido por isso, e vamos provar que ele se corrigiu, mas que mostra esse conceito idólatra, porque o conceito idólatra ele não consegue captar que, na verdade, o Eterno não só criou o mundo, ele continua dando a força vital para o mundo existente, não só o mundo existente, não só criou o mundo, ele supervisiona tudo. E cada pessoa, ela pode se conectar diretamente com o Eterno. Se ele colocou ministros, é para supervisionar certas áreas, não para ser um tipo de intermediário ou para as pessoas adorarem esses ministros. Porque toda a idolatria começou assim. Você fala assim, as pessoas adoravam as estrelas, o sol. Não, gente. Os sacerdotes delas tinham contato com as forças espirituais, com os ministros que estavam nessas, que são responsáveis por toda a constelação. Então é uma coisa um pouquinho mais complicada de entender. Então, na verdade, eles resolveram criar um sistema de pedir favor a esses ministros e achar que o Eterno deixou, né, não supervisiona, que ele criou e deixou, cada um faz o que quer. Cada um, pela sua força, vai avançando. Então, eles passaram a oferecer um tipo de adoração a esses ministros, começou assim a idolatria, para que recebesse favores. Por isso que diz, cada nação com o seu Deus, com aquele que ele adotou para si como Deus. Isso começou todo o processo de idolatria. Para quê? Para conseguir dinheiro, para as necessidades humanas, para casar, para ser curado, né? Ou para achar que vai, depois dessa vida, herdar um mundo, um paraíso, e através de mágicas, através de uma série de artimanhas. Muito bem. Agora vamos observar outro sinal claro de Nabucodonosor, da idolatria que estava no coração dele de maneira muito forte. Diz o seguinte: o rei Nabucodonosor alarmou-se e se dirigiu aos seus ministros e perguntou: não lançamos 3 homens atados
no meio do fogo? E os ministros responderam-lhe: é verdade, ó rei. Porém ele retrucou: entretanto, eis que vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, sem nada sofrer. E a aparência do quarto, aqui tá na Bíblia hebraica, diz é como o de um anjo, mas no original diz levar Elaim, como o filho de Deus. Olha o que ele falou. Então, 3, e a aparência do quarto é como um filho de Deus. Gente, muito importante entender isso. Toda a concepção de que Deus tem um filho, né, que foi gerado através de um relacionamento com um ser humano, e aí veio um filho, um semideus. Isso é um conceito 100% pagão. E esse filho, ele é como se fosse comparado ao Deus. Isso é 100% pagão. E aí o que é que Nabucodonosor, com a mente dele, idólatra? Ele olha e fala, ele deve ser ali como um filho dos deuses. Então, o Todo-Poderoso também deve ter um filho, como os deuses têm filhos. Vamos ver o que aconteceu com ele. Vamos mostrar e vamos provar isso. Vocês vão ver isso de maneira clara. Mas vamos ver o comentário dos nossos sábios sobre isso. E a prova depois no próprio texto de que ele reconheceu e ficou com medo depois que ele fez uma afirmação comparando Hasve Shalom, até nos livros, mas ele viu, ele interpretou uma situação que ocorreu, né, a essas pessoas, os judeus, de uma maneira com a mente pagã, com a mente idólatra. Então eu vou ler para vocês o comentário e diz o seguinte: naquele momento, quando o rei disse Dame levar Elaim, parece como o filho de Deus, a aparência dele, né? Um anjo veio, desceu e feriu a boca desse malvado e disse para ele: corrija suas palavras. Por acaso o Todo-Poderoso tem filho? Ou seja, você está comparando o Todo-Poderoso à sua mente idólatra? Então, Nabucodonosor ficou com muito medo. E ele corrigiu as palavras dele. Porque ele temeu o anjo que feriu a boca dele. E vamos observar isso de maneira clara. A gente continua a leitura, a gente leu 3, 24 e 25. Aí passa o 26, o 27, no 28, observe, ele vai falar de novo. Disse então Nabucodonosor, que o anjo falou, corrija as suas palavras. Essa história de filho gerado por Deus, isso é coisa pagã. Não atribua isso ao Eterno. Então, e mandou ele corrigir. Ferir a boca dele foi apenas um sinal. Se ele não corrigisse, ele estava colocando a vida dele em risco. Ele vai corrigir. Ele diz, então, no 28, 3:28, disse então Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sadrar, Meshach, Abednego, que enviou o seu anjo, aí aqui ele colocou Melachê, para livrar os servos que nele depositavam sua confiança e preferiram desobedecer a ordem do rei, oferecendo seus corpos à fornalha, do que servir e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Então aqui Nabucodonosor, tendo sido ferido na boca dele, receoso de perder a própria vida, ele fala de novo, mas agora, ao invés de ele falar levar Elaim, ou seja, filho de Deus, ele fala Melachê, ele fala anjo. Não é uma contradição no texto, não é nada disso. É a correção dele mesmo em razão da exortação do anjo que foi feito a ele. Né? Então, e se você quer dizer, mas Deus tem um filho não gerado, não existe isso, não existe ninguém que se compare ao Eterno, isso é um pensamento idólatra.
Não existe nenhuma força que possa combater ou estar lutando contra o Eterno. Isso é um pensamento idólatra. Não existe nenhum ser comparável ao Eterno. Isso é um pensamento idólatra. Essa coisa de filho gerado pelo Eterno, como se fosse semelhante a ele, isso é pensamento idólatra. O Eterno criou todas as criaturas e limitou todas as criaturas. Agora, se você quer saber a quem ele chama de filho os seus servos que o servem. Ele chama de filho primogênito ao povo judeu. Por quê? Porque o Eterno disse isso. Porque o faraó, ele se considerava como um filho dos deuses. É um tipo de pensamento idólatra que um Deus que mora, né, que é espiritual, em algum momento ele teve algum tipo de relacionamento com uma humana, e aí criou-se um semideus. Isso é um pensamento idólatra, um pensamento pagão. E o faraó tinha esse pensamento que ele era tipo o Deus encarnado. E o Eterno manda dizer algo para o faraó. Shemot, Êxodo 4, 22. Dirás ao faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. Então, não existe nada dessa coisa de filho gerado, nada desse paganismo no judaísmo, né? Na verdade, não existe nada disso. É só um conceito idólatra. O que o Eterno disse é: você quer saber? Você não é nenhum Deus, você não é nenhum filho dos deuses. O que o Eterno está dizendo é que Ele é o Todo-Poderoso. Se você quer saber quem é o filho dele, primogênito, é o povo judeu, é Israel. Não que foi gerado, nada desse conceito pagão. Não, é o povo que o serve e faz a vontade dele. E é o povo que aqui ainda não recebeu a Torá, mas que vai receber a Torá. Então é isso que o Eterno manda dizer para Faraó e serve para todos nós. Qualquer pensamento contrário a isso é perigoso, é um pensamento pagão, um pensamento de Nabucodonosor. Não existe nenhuma criatura comparável ao Eterno. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o ilimitado, e tudo que existe é limitado, e ele limitou. Então, algo que é limitado não pode se comparar com aquele que é o ilimitado. E esse é o conceito correto, e não o conceito idólatra. Então, é preciso nós entendermos isso, é preciso captar isso. Agora, vamos ver outros textos. Em Êxodo 8:15, a gente vai observar aqui um outro ponto importante, vamos ler. Então, em Êxodo 8:15 diz: e os magos disseram a Faraó, isso é dedo de Deus. E o coração do Faraó endureceu-se e não os escutou, como falara o Eterno. O Eterno estava ordenando algo para o Faraó, e os próprios magos disseram para o Faraó, olha, isso é mão de Deus, do Todo-Poderoso. Ah, mas os magos também sabiam da existência do Todo-Poderoso? Sabiam. Mas só através da Torá nós vamos servir ao Todo-Poderoso. Muitas pessoas acolhem um engano, uma mentira, que no fundo elas não querem servir o Eterno. Elas querem viver do jeito que bem entendem. Elas não querem se submeter a nenhum tipo de limitação, de regra, de conceito. Não. Ela quer uma fé que ela possa manipular. Então, para você realmente entender o que é servir o Eterno, aí tem a Torá. Aí tem que estudar a Torá, e cada um, dentro daquilo que lhe é acessível e obrigatório, vai colocando em prática e através disso a mente vai sendo limpa. Vai havendo uma limpeza, uma transformação, um nível de percepção, de captação, de consciência mais elevado, passo a passo. Mas com o estudo da Torá, com prática, com cada um dentro da sua configuração. E então a consciência vai sendo aprimorada e o entendimento de uma conexão direta com o Eterno ele vai sendo cada vez mais captado e experienciado. Agora, sem isso,
Alguém pode dizer, olha, eu tive uma experiência com o Eterno, eu tenho algum tipo de conexão, Bilam também tinha. Alguém pode dizer, não, porque eu creio em Deus. Nabucodonosor também acreditava em Deus. Mas é a Torá que vai nos ensinar como nós vamos andar, servir, se comportar diante do Todo-Poderoso.